Hoje, para comemorarmos mais um 30 minutos e como ninguém também se adiantava, ninguém se comprometia connosco a vir fazer a história da nossa influência e a influência nossa na rádio, tenho hoje o grato prazer de estar à forma secreta, vamos dizer, António, secreta na Rádio Jovem, porque estamos a utilizar as instalações onde vamos fazer mais um 16 válvulas, não falta muito, alguns minutos, mas estamos na Rádio Telefonia do Alentejo e vamos aproveitar estes minutos antes para fazermos um especial 16 válvulas em homenagem, claro, à Rádio Jovem. Por isso, António, vou começar como começo sempre em todas as nossas entrevistas e eu queria saber da tua parte como é que acontece a rádio, vamos começar por aí, na tua vida até conheceres, naturalmente, como todos nós sabemos, o Sérgio e toda essa gente que fundou a rádio, e tu estás lá desde a primeira hora. Conta-nos para já, António, como é que acontece essa experiência e como é que apareces nessa experiência de Rádio Jovem. Como todos, boas tardes ou boa noite. Como todos, aqueles que já foram entrevistados por ti, Gonçalo, o bichinho da rádio era qualquer coisa que estava há muito dentro de mim e de nós, aqueles todos que começámos. E o meu início na rádio tem quase praticamente com o início das emissões da Rádio Jovem por baixo das escadas onde era a Associação de Estudantes da Universidade de Évora, na Rua de Macedo. Foi aí que começámos. A ideia surgiu num bar na cidade de Évora, um dia à noite. Eu não quis começar sozinho, comecei eu e o Zé Manuel Neves, arrancámos os dois com a emissão e depois daí, a partir daí, é aquilo que todos nós sabemos, sempre a subir, em termos de qualidade, o 16 válvulas. Recordo-me que começámos muito a medo, mas a fazer uma emissão, toda ela semanal, primeiramente e sempre de 2 horas, e conseguimos levar logo desde o início o desporto motorizado, principalmente aquilo que se fazia no Alentejo, e que na altura se faziam ainda algumas coisas muito engraçadas no Alentejo, principalmente aqui no Catódromo de Évora, e que conseguíamos também fazer aquilo que estamos a fazer neste momento contigo, Gonçalo, em termos de 6 válvulas ainda, que é deslocarmos às provas, e nessa altura, com o apoio grato da Rádio Jovem e também com os patrocínios que conseguíamos angariar e que nos deslocávamos desde o Rally de Portugal aos míticos troços da zona centro até ao Campeonato Nacional de todo o terreno e as provas de karting que acompanhámos durante algum tempo, o karting a fundo, numa altura em que havia 2 pilotos e que estavam 2 pilotos a disputar algumas provas importantes em termos de karting e acompanhámos esse percurso desses pilotos. Em termos da Rádio Jovem, começámos, como eu te disse, eu e Neves, depois, salvo erro, entraste tu, entrou o Luís Peixe e continuámos a fortalecer, passaram por aqui ou por lá pela Rádio Jovem, mais amigos dos 16 válvulas, que foram uns que foram saindo, outros que abandonaram das 6 válvulas porque infelizmente faleceram, caso do João Paulo Braguês, que com muita pena nossa nos abandonou e que era um homem extraordinário nas 2 rodas, e ficámos nós, Gonçalo, que principalmente tu, que após o término da Rádio Jovem, que abraçou um capítulo diferente do 16 válvulas, muito através da internet, e que depois a nossa chegada aqui à Rádio Telefonia do Alentejo, primeiramente contigo também a passares pela Rádio Diana e a fazermos qualquer coisa engraçada que continuamos a fazer e penso que continuamos a fazer um trabalho meritório e que, diferente do habitual, estamos a fazer com um cunho muito pessoal e tu um bocadinho mais profissional. Ok, António, e pretendia também saber, a nível do desporto motorizado, no caso concreto, quais são as tuas memórias e porquê o desporto motorizado, podendo, tal como eu gosto de fazer essas perguntas aos pilotos, com tantas modalidades a poderem chamar um jovem para participar nas mesmas, mas tu escolheste o desporto motorizado ou foi, no fundo, uma consequência do desporto motorizado estar em expansão nos anos 70, anos 80, aquela em que tu vives em pleno? Principalmente pelo gosto. Não me via a fazer outro tipo de programa que não fosse com música, a minha música, aquilo que eu gosto, e automaticamente fazer um programa daquilo que eu também tanto gosto, e penso que todos aqueles que passaram pelo 16 válvulas também não entraram aqui para fazer programa, porque isso entravam para fazer outro tipo de programas, mas fazer um programa de tudo aquilo que amam, que é o desporto motorizado. A minha vida na Rádio Jovem depois não se limitou apenas a fazer programas, depois entrei quando a rádio foi rádio, ou começou a tentar ser rádio, entrei para o Conselho Fiscal da direção da Rádio Jovem e mantive sempre até praticamente
ao término, vá, daquilo que poderia ser a Rádio Jovem como rádio pirata, e aí nos mantivemos muita luta. Passámos pelo Pátio do Salema, passámos pelo Jardim Infantil, o Barco Infantil, sim, muitas zonas onde nós tivemos, depois a Rua dos Penedos, não é? A Rua do Cano, Rua do Muro, não é? Rua do Muro. A Rua do Muro também, e depois foi o Ternos, por muita pena nossa, mas também por aqui fizemos muitos quilómetros. Entrevistámos algumas pessoas aqui da cidade, não tantas como tu, Gonçalo, neste momento estás a oferecer ao 16 Válvulas, mas fizemos os possíveis para trazer a voz da cidade aqui ao 16 Válvulas e trouxe orgulhosamente, trouxe-nos grandes oportunidades de expansão daquilo que nós muito gostávamos de fazer. Eu recordo-me que tive a oportunidade de escrever para o Jornal Volante. Gastava mais dinheiro com a minha escrita do Jornal Volante do que aquilo efetivamente do que poderia dar, aquilo que neste momento também acontece consigo, claro, porque o que tu retiras para fazer o que estás a fazer, nada se consegue pagar em termos de uma situação que é o amor completamente à camisola. Não sei, Gonçalo, diz. Ia-te perguntar em relação então ao outro trabalho, o trabalho de bastidores, que não aquele à frente do microfone, mas o trabalho feito com a direção da rádio, trouxe-te também alguns dissabores, algumas dificuldades, eram tempos difíceis trazer uma rádio inicialmente pirata, depois para o conceito de rádio, mas aí já legalizada. Que experiências é que podes partilhar com todos nós, antes de voltarmos a falar do 16 Válvulas? Olha, nesse caso não consigo de modo algum dar-te alguma alegria em termos daquilo que me perguntaste, porque passou-me um bocadinho sempre ao lado, nunca me quis misturar, entre aspas, nas grandes dificuldades, porque passou mesmo a direção. Sempre ajudei naquilo que poderia ajudar, mas numa parte um bocadinho mais afastada daquilo que era a organização e o levar com a rádio às costas, que muito bem feita pelos homens da direção, e apenas tentei dar o meu contributo em termos do Conselho Fiscal. Passei também por outra área, também no desporto, numa agremiação também da cidade de Évora, e também tive na parte do Conselho Fiscal, e deixei essa parte da direção, que não me vejo com capacidade para, ou seja, pelo menos em termos de tempo, o meu trabalho não me dá e nunca me deu para albergar uma situação dessas, mas tive sempre para ajudar, e sempre com uma palavra, quando estava cá, para alguma dificuldade que pudesse surgir, e que contassem comigo para aquilo que desse e viesse, e isso foi. Tivemos reuniões fantásticas, reuniões de tardes e noites inteiras, para não se resolver nada, e que depois se resolvia em 5 minutos, eu acho que já contei isso uma vez, que se resolvia em 4 ou 5 minutos as questões todas daquilo que tínhamos que fazer numa reunião, porque era uma discussão brutal desde o início ao fim, mas discussões engraçadas, entre duas fações completamente opostas, mas é assim que se fez uma rádio, a Rádio Jovem, que acho que, não é para me gabar, mas talvez tenhamos a melhor rádio pirata, entre aspas, de todo o país e não do sul do país, e também nos orgulharmos de nós, Gonçalo, termos feito um programa que, se não o melhor, para mim e para ti, para aqueles que gostam de 16 válvulas, não há melhor programa nacional que se consiga igualar ao 16 válvulas e único ao 16 válvulas. Portanto, está tudo dito. António, e daqueles episódios que eu peço sempre para cada um contar a sua parte, apelando aqui à tua memória de cenas incríveis que nós passamos juntos, mas também algumas cenas, se calhar sozinho, que possas partilhar, para termos uma ideia do que era fazer rádio sem CDs, portanto na altura ainda do vinil. Tens algumas histórias que possas partilhar com esta nova geração para ter uma ideia do que era fazer rádio, no caso concreto, no final dos anos 80 e início dos anos 90? Olha, Gonçalo, só boas memórias, porque éramos uns DJs, aquilo que todos nós, como adolescentes, gostávamos de ser DJ de uma discoteca. Nós éramos DJs a fazer rádio. Nós lançávamos o disco com a mão direita, nós lançávamos o disco com a mão esquerda, 2 pratos, um em cada lado, e era uma coisa fantástica, porque conseguíamos fazer passagens diabólicas, coisas que nos deixavam completamente loucas. O problema muitas das vezes era quando o disco estava riscado, e aí é que era uma chatice. Mas como nós falávamos muito, essas coisas passavam-nos completamente ao lado. Agora, se me disseres coisas engraçadíssimas que se passou pela rádio, o 16 válvulas era feito com tanta capacidade, com tanto profissionalismo, que se calhar essas coisinhas eram feitas com uma gargalhada e as coisas passavam. Lembro-me de uma vez estarmos a fazer uma reportagem no Algarve, pelo raio de, já não me recordo se era em Lolé, qual é que era,
mas estarmos a dar tempos e que tínhamos aqui, não sei se estavas tu e estava o Luís Peixe, que o Luís Peixe dizia que a RFM, uma rádio nacional, estava a dar uns tempos e ele negava-os, que é completamente mentira que nós estamos aqui e estamos a ter os tempos em direto. Nessa altura ainda não havia cronomandeira, como tu entrevistaste o Mário Mandeira e muito bem, que conseguia dar tempo em direto. Aquilo éramos nós que fazíamos as contas, era uma coisa fantástica, que eu ia e íamos nós todos, que sabíamos a hora de partida, muitas das vezes enganávamos-nos, e depois era ver aquele que partiu às 10h55, é para estar a passar aqui às 15h10, é para o outro que partiu às 10h60, é para agora partiu para chegou primeiro do que este. Então este gajo está à frente com 7 minutos de avanço. E era do género que nós íamos fazer o nosso 16 válvulas e é dessa forma que nós fazíamos. E as coisas surgiam, Gonçalo. As coisas surgiam. Tu, como entraste aqui connosco, já entraste numa fase, se calhar, diferente do início dos 16 válvulas. Daquilo se calhar apanhaste um bocadinho de 16 válvulas um pouco mais maduro e contigo iniciámos uma parceria fantástica com, recordas-te que era eu que fazia praticamente toda a gestão do programa, falando de ralis principalmente, tínhamos o Peixe que fazia a parte de todo o terreno, tu estavas na parte da Fórmula 1 e íamos fazendo os três, e foram quantos anos, Gonçalo? Foram ainda mais de meia dúzia de anos a fazer um programa a trio, um programa fantástico, recebemos prémios. Recebemos os melhores prémios de melhores programas da rádio, ainda lá os tenho em casa. Recordo-me de uma coisa fantástica, Gonçalo, e aí é uma das coisas que eu mais gosto, é quando vejo um dos jornalistas que mais aprecio, ou pelo menos, não digo jornalista, mas um comentador na televisão, Miguel Sousa Tavares, quando tinha uma grande revista que era a Grande Reportagem, e que fez 2 anos seguidos o Grande Prémio dos Jornalistas, em que nós chegámos lá, com os grandes nomes da comunicação social, e 3 parvinhos do Alentejo, chegámos lá e vencemos. Os prémios todos. E vencemos tudo. Em São Mansos? Em São Mansos foi o jantar. Com a entrega dos prémios. Pronto, o karting foi, a prova de karting foi no Catódromo de Évora. Vencemos tudo. No segundo ano a seguir já trouxeram, não jornalistas, mas trouxeram pilotos profissionais e aí não tivemos hipótese e perdemos. Portanto, mas são daquelas coisas engraçadas que nos toca a nós e que nos dá algum orgulho daquilo que nós conseguimos fazer em termos da comunicação social do Alentejo, Gonçalo. Então, António, aqui também a ocasião, e penso que ainda faltam alguns minutos para prepararmos, já está tudo preparado, mas ainda faltam sensivelmente 15 minutos para começarem a nossa emissão. António, queria aproveitar nesta ocasião e que desvendasses para os outros o truque que me indicaste a mim, que eu já falei nele de forma leve, mas gostava que explicasses a quem nos está a ouvir qual era o truque para teres essa voz, uma voz que em casa é muito comparada com o João Carlos Costa, quando está na televisão a fazer os comentários de Fórmula 1, dizem, lá está o António Ribeiro. Portanto, aquilo que eu quero é que partilhes com esta geração aquilo que me ensinaste a mim para se treinar voz num sítio especial de casa e numa posição especial lá em casa, António. Epá, essa posição foi uma coisa engraçada, Gonçalo. E tu lembras-te quando chegaste, eu era um profissional e mandei dizer assim ao Gonçalo: ok, tu queres, epá, eu gosto muito de ti, vem fazer, não te conhecia de lado nenhum, mas pronto, eu gosto muito de ti na altura e tu vens, mas epá, vais escrever tudo porque eu quero saber o que é que tu fizeste e vais fazer uma coisa. Foi o que eu fiz e é aquilo que eu dizia a toda a gente. Vais para a casa de banho, num canto da casa de banho, com ladrilhos, com os azulejos, vais falar para o canto e vais ouvir a tua voz em retorno e aí vais aperfeiçoar a tua voz e já sabes como ela vai sair em rádio. Porque, incrivelmente que pareça, a nossa voz em rádio é completamente diferente daquela que sai, do que aquela, pelo menos, que nós ouvimos no dia-a-dia. E isso é o que dizia a toda a gente e que te disse a ti, Gonçalo, e que peço a todos aqueles que fazem programa que percam um bocadinho e façam isso. Não sou ouçam primeiro, vão à casa de banho, tenham um cantinho com os azulejos, falem para lá e vejam o que é que sai. Está desvendado esse truque. Outra que eu gostava de te ouvir falar era dos nicknames, como agora se diz, portanto, com os entrenomes, que vamos dizer assim, para os jovens que começavam a despontar na Rádio Jovem, que nós fomos acompanhando, já éramos os veteranos, os velhinhos da Rádio Jovem, mas apareciam jovens talentos a quem tu punhas entre comas, vamos dizer, alguns nomes engraçados. No caso concreto do Mauro, de Journalist, e também, no caso concreto, o Dinis Mendeiros, tanto falado a semana passada, contestado pelo Cinza, que ele me dizia que ele é Medeiros, mas não, para os 16 válvulas eram Mendeiros, mas tínhamos o Mauro de Journalist. Não, o Gonçalo. Era o Mauro Daniel. Mauro, desculpa. Não, isto tinha tudo a ver com os programas que nós fazíamos ao sábado. Que nós fizemos sempre emissões ao sábado, das 2 às 4, e com as emissões em diretos que a Rádio Jovem fazia, e bem feitas, com eles a terem um trabalho tremendo às Torrino do Sol e nós no estúdio, e eu no estúdio a querer dar um bocadinho de eles a esforçarem-se para serem o mais profissional possível, e nós cá está, na forma como fazemos o 16 válvulas e encaramos o 16 válvulas com a maneira
completamente descontraída que fazemos 16 válvulas, e então levávamos ao ponto de que uma delas era o Denis Mendeiros e o outro o Mauro Daniel, que era o Mário, ele lá todo esforçado, não, daqui é Mauro, ok Mário, tudo bem, há aqui desfoca-se qualquer coisa, o som que está a sair não sabe. Portanto, são aquelas coisas que nós engraçadamente levávamos. Assim como as definições do BTT que subiam aos chaparros e caíam, como é que era? Era também uma... Já não me recordo, Gonçalo. Já não me recordo. Que dizia essa da definição dos BTT. Exatamente. Mas sabes que nós, o 16 válvulas, passou pelo início do enduro e das duas rodas naquilo que é hoje, tradicionalmente, grandes provas de enduro, nasceram com... O 16 válvulas também já estava nessa altura e cá está com o João Paulo Braguês, foi o grande impulsionador dessas duas rodas no Alentejo. Nós nascemos com aquilo, nós íamos para as provas ver os motorralis, os sprint ralis, e também acompanhámos muito bem essas provas e com grandes nomes. Houve uma das coisas que eu gostava de tentar fazer, mas arrependi-me logo na primeira prova onde fui, que era fazer de CC, ou pelo menos estar num controle de cruzamento. E então fiquei num desses motorralis, organizados pelo Lusitano Ginásio Clube, e então não fiz marcação, mas fui ficar em Valverde, no último cruzamento de Valverde, lá em cima, quase ao pé do cemitério, e chegou. Fiquei praticamente 24 horas, não foi tanto, estou um bocadinho a alongar-me no espaço temporário, mas foi imenso tempo e foi o suficiente para eu perceber que não tinha jeito nenhum para organizar provas ou dar nas organizações das provas, e o que eu gosto mesmo, Gonçalo, é aquilo que eu já te disse. Eu gosto de ir ver, tu tens outro prazer na comunicação social, queres acompanhar in loco na sala, eu gosto é de ver, dê-me campo, dê-me terreno, e gosto de andar de um lado para o outro. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, se calhar por isso é que eu não dava para jornalista, que não conseguia ficar parado à espera que os tempos chegassem, e eu gosto é de ver, gosto é de andar, e que são coisas que já não vão mudar, porque também a perfeitidade que os 16 válvulas já têm e que nós já temos, daqui a pouco os 16 válvulas é mais velho do que nós. O meu filho já quer vir fazer os 16 válvulas, pensa que já sabe muito de automóveis, temos discussões incríveis, mas é aquilo que nós gostamos de transpor e de continuar. Gostava que os 16 válvulas não morresse como programa, gostava que os 16 válvulas continuasse ou como programa de rádio ou o que é aquilo que é o que fosse, porque foi um conceito muito engraçado. O 16 válvulas nasce porque foi pensado e idealizado num bar que era o 16. É daí que vem o nome 16 válvulas? É daí que vem o nome 16 válvulas. Usavam-se muito nessa altura o motor com Gonçalo, o nome 16 válvulas surge porque estávamos no 16, estávamos nesse bar dos 16 e o que é que metemos e o que é que não metemos, uma quantidade de gente a tentar perceber o que é que se metia de nomes, e surgiu então um nome, digo assim, porque não 16 válvulas? 16 válvulas, o motor estava a despontar, na altura era o grande supra-sumo, era um motor com 16 válvulas, 16 válvulas, é isso mesmo, 16 do bar, 16 válvulas, isto é fantástico, é isto que vai ficar. E ficou, manteve-se. Tivemos alguns logotipos, tínhamos um amigo, que recordo, que era o Pedro Lamy, não o Pedro Lamy piloto, mas o Pedro Lamy, que ainda desenhava uns logotipos, tivemos uns cartões muito engraçados, feito por um amigo também, que trabalhava lá no 16, nesse bar 16, que nos fez uns cartões muito engraçados, na altura num laranja fantástico, em que nós íamos às provas e entregávamos o cartão. Na altura era o cartão, não havia internet, não havia rigorosamente nada e nós fazíamos coisas fantásticas. Depois, digo-te, não gosto deste rádio, com os CDs, principalmente com os CDs ainda me vou adaptando. Não gosto de rádio feito com música através do computador, não me via de maneira nenhuma a fazer rádio, como se faz neste momento, nos moldes em que tu não fazes rigorosamente nada, em que fazes uma pré-list de músicas no computador e o computador faz todo o teu trabalho. Gosto de ser eu a escolher e que aquilo que me vem na cabeça na hora. Recordas que eu trazia um saco com 14 ou 15 CDs para fazermos 2 horas de programas. Tu fazias a mesma coisa quando tu estavas a fazê-lo e agora trazemos apenas um CD. Já estamos velhotes, já não conseguimos estar aqui a meter um atrás do outro e é muito mais giro a gente meter um CD e meter o CD a curtir, que é aquilo que nós gostamos. António, vamos para a última questão, que tem a ver naturalmente com o futuro. Falámos do passado, falamos do presente atual na radiotelefonia do Alentejo. O que é que tu ainda queres fazer antes de passar à próxima geração, o 16 válvulas? O que ela era a nível de 16, o que é que gostavas que se realizasse para completar o plano de evolução, o plano de trabalho deste que é o programa, eu acredito mesmo o programa mais antigo, não encontro nenhum, por mais que eu pergunte, o programa mais antigo nacional a nível de desporto motorizado. Olha, Gonçalo, não tenho assim grande... Temos tempo ou não?
Temos um bocadinho, 10 minutos. Não tenho assim grandes expectativas quanto ao futuro, porque também não me vejo também com expectativas para quanto ao futuro. Estou longe de estar reformado e nessa altura é que eu poderia dar mais alguma coisa pelo 16 válvulas, porque agora não tenho tempo. Não tenho tempo porque preciso também de algum tempo para mim. Tu, Gonçalo, ainda consegues tirar, quando deixas do teu trabalho, ainda consegues tirar bastante tempo para o 16 válvulas. Agradeço por isso e é fantástico o teu trabalho é meritório nesse aspecto, porque dás, eu já não consigo. E portanto queria que o 16 válvulas continuasse a ser o 16 válvulas, quer connosco, quer com alguém que tome o 16 válvulas. Gostava que o projeto não morresse e quem o agarrasse, sejam eles de onde é que fosse, continuasse com o 16 válvulas como um jornal qualquer da especialidade, em que passam os diretores, que passam os jornalistas, e que o 16 válvulas se mantivesse com outras ideias, mas sempre com o mesmo perfil, quer dar a entender não pelo um aspecto tão profissional assim, mas fazê-lo meio profissional e fazê-lo com um toque e um cunho pessoal, como nós fazemos o nosso 16 válvulas, fazemos o que queremos, entre aspas, dizemos o que queremos, entre aspas, mas fazemos aquilo que mais gostamos, que é dar a conhecer algumas coisas que nós vamos tentando descobrir para o 16 válvulas, ou para o 16 válvulas, não para o desporto motorizado, que tanto nós gostamos, e é aquilo que tu neste momento estás a fazer, Gonçalo, que é tentar ir buscar algumas coisas que não se escrevem, que não se dizem, e que vamos buscar aos meandros daquilo que entrevistes e daquilo que nós vamos tentando retirar. 16 válvulas, se calhar neste momento estamos a fazer 1 hora, eu gostava de fazer de 2 horas, não temos tempo para isso, a nossa vida pessoal não nos deixa fazer 2 horas de programa, mas se calhar tínhamos mais do que tempo, e mais do que espaço, e mais do que matéria para conseguirmos fazer 2 horas a 6 válvulas, e se calhar muitas das vezes sais daqui com 1 hora feita, podíamos fazer mais 1 hora. Exatamente. Mas é assim a nossa vidinha, Gonçalo, e tu sabes que isto, assim é que é bom, é assim se calhar que tu gostas, porque se calhar que fossem 2 horas, se calhar já não gostavas, não é, Gonçalo? Já começava a ficar cansativo. Exatamente. Então, e estamos a falar de 3 décadas de desporto motorizado, 3 décadas de música, porque torna-se inevitável. Como tu dizias e bem na apresentação e na introdução, como se pode ouvir hoje, eram 2 horas fantásticas onde a música e o desporto motorizado se uniam. Olá, neste momento é 1 hora. Olá, boa tarde, bem-vindos aos 16 válvulas, 2 horas de desporto motorizados unidos. Para vos darem 2 horas fantásticas. Pronto, e era por isso que eu te perguntava, e para terminarmos, há uma música, há um grupo, há um álbum, há algo mais que representa aquilo que era o espírito musical do 16 válvulas, sendo que fizeram, e vocês principalmente, primaram por trazer novidades que ainda ninguém conhecia, que só passavam nas rádios ditas nacionais, mas que se iam buscar à Bimotor, a Lisboa, que eram estreias apenas internacionais, e em Portugal éramos dos primeiros a passar. Há algumas que tu achas que sejam aqueles que são, neste caso, o rosto e o som do 16 válvulas? Olha, Gonçalo, o 16 válvulas e o som que aqui passa é o mesmo que nós tentamos trazê-lo. Não sei se diga se é música tipo indie, na altura, que era aquela música mais independente, mas se calhar temos grupos que se calhar foram ícones destas 6 válvulas, foram principalmente os U2 e outros grupos, Pink Floyd, coisa que nós conseguimos trazer sempre. E depois aquelas bandas mais recentes que fizeram aquele território de grunge, com os Nirvana, que nós aqui tantos passávamos em termos nacionais, com o Chute e Pontapés, tu não gostas tanto, mas também foi uma banda que muito deu aos 16 válvulas, ou nós demos aos 16 válvulas pelo Chute e Pontapés, e que tentámos trazer dentro dessa área de música as coisinhas diferentes que se iam fazendo. Tenho muita pena de não conseguir encontrar um CD, só tenho um álbum de uma banda que eu gosto muito, que é os Logical and Commotion, que não consigo encontrar um CD para trazer aqui para fazermos um 16 válvulas só com os Logical and Commotion. On Commotion, não é? In Commotion, and Commotion, é isso mesmo. Tenho muita pena disso não acontecer. Agora, aqueles que eu tenho em CDs ou em vinil e que vou conseguindo encontrar, portanto, eu vou a uma discoteca, não vou à procura de música nova, vou tentar procurar as coisas que eu tinha antigas em CDs. E depois é aquilo que nós trazemos para a rádio, The Cure, Smiths, tanta mil e uma coisas que nós conseguimos e passámos aqui nos 16 válvulas e que as pessoas ouviam pela música e não muitas das vezes pelo aquilo que nós dizíamos, desculpa a expressão, pelas asneiras que nós dizíamos, mas tínhamos uma música por trás que ia buscar aqueles que não gostavam de desporto motorizado, mas que nos ouviam pela música.
Muito bem. António, ficou alguma coisa por dizer para comemorarmos aqueles quase 30 anos? Contas feitas assim só para arredondar um número certo, porque não há data de nascimento, tu não te lembras? Já falámos sobre isso, não tens ideia de quando é que era, mas vamos arredondar. Exatamente, exatamente, para comemorarmos os 30 anos para o ano. Exatamente. Se foi em dezembro, se foi em janeiro, se foi em fevereiro, se foi no verão, se foi no inverno, não me recordo. Não me recordo. E sabes que o 16 Válvulas tem uma situação muito engraçada que eu tenho feito, que é uma compilação em termos de efemérides. Isso. E tens dos outros. Tenho dos outros e não conseguimos ter nossa. É fantástico. Só aí mostra o que é o 16 Válvulas. Só aí mostra a forma como nós encaramos o programa e a forma como nós estamos a fazer o programa. O programa neste momento é teu, entre aspas, daquilo que tu tens feito e tens trazido, mas o cunho, em termos de rádio, continua a ser aquilo que eu gosto de fazer, que é chegar aqui e fazermos um programa. Se eu me apetece dar uma gargalhada, dou uma gargalhada. Se eu me apetecer dizer-te, Gonçalo, hoje não falamos, vamos só meter música, e tu sabes como é que é. E fazemos-lo assim. E é assim que nós temos que continuar com o espírito das 16 válvulas. É isto que tem que ser feito. Sobrepõe-se à rádio. Sobrepõe-se a qualquer rádio. O espírito das 16 válvulas. É a minha opinião. Claro, completamente. E agradecer a todos aqueles que nos aturaram durante estes anos todos, aqueles que estão a aturar a ti, Gonçalo, porque acredito que sejas um chato, porque eu não te podia aturar já. A forma como tu insistes para entrevistar. Eu não te aturava da forma como estamos a aturar, mas as pessoas têm que pensar que o 16 Válvulas é um programa feito com muito amor, com muita... eu nem consigo encontrar a palavra para dar uma paixão? Uma paixão tão grande, Gonçalo, obrigado. Uma paixão tão grande, que conseguimos passar barreiras, conseguimos ultrapassar aquilo e agradecer às rádios em que nós temos passado. Já passaste pelas três rádios. Pelas três rádios. Agora aqui a Radiotelefonia deu-nos guarita e nós conseguimos manter aquilo que nós tanto gostamos, que é fazer um programa à nossa maneira, sobre o desporto motorizado, aquilo que nós gostamos, e penso que as pessoas gostam. Eu acho que as pessoas, quem nos ouve, gostam daquilo que nós fazemos, gostam daquilo que nós fazemos. Penso eu. Então vamos a isso, está na hora. É verdade. António, vamos preparar o CD. Vamos então. E vamos falar de Fórmula 1 e de rallies, somente. Está bem, pode ser que se descubra ali alguma coisa. Há ali coisas escondidas que se pode falar. Vamos falar noutra coisa? Está bem. Pronto. Também começou o IMSA, não foi? Lá nos Estados Unidos. Sim, mas isso... E com o Álvaro Parente, mas tu tens a nível nacional temos coisas para falar. Então vá. António, obrigado, parabéns por aquilo que tens feito e tenho a certeza que todos aqueles que vão ouvir vão ficar gratos por teres partilhado com todos nós um bocadinho dessa nossa história, ligado à RJ de início, mas neste momento ligado ao desporto motorizado. Vamos falar assim, deixando claro um agradecimento à família Pissarra por a oportunidade de estarmos aqui também nós a gravar este 30 minutos, como que daquilo que eu vejo ali são 27 minutos, hoje temos o desconto dos 3 minutos para começar a nossa emissão. Mas está quase. Está quase. Há aqueles que esperavam que nós viéssemos aqui chorar. Mais uma vez, estou a suar, portanto, aquilo que vocês veem não tem nada a ver com o choro, tem a ver com o suor do calor que aqui está dentro. Mas olha, peço desculpa, porque pensassem que fosse uma entrevista. Olha, o que é que vai passar hoje de música, vá? Vamos meter os Coldplay, o último álbum do Coldplay. Pronto, outra banda que vimos nascer também aprendeu, caso. Não, uma banda também que se fez saber, que se fez sentir e fez conhecer também com 16 válvulas, não é? Portanto, senão isso ninguém conhecia o Coldplay. Muito bem, António, vamos a isso. Ok, obrigado.